Olá, irmãos. Papo Teológico mais uma vez aqui com você, eu, Padre Juliano, nesse dia tão especial, sexta-feira, 19 de março de 2021. Solenidade de São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, no ano dedicado a ele, porque o Papa Francisco nos convocou a comemorar os 150 anos de proclamação de São José como padroeiro, patrono universal da Igreja. Então nós estamos felizes hoje ao celebrarmos essa data, essa festa tão importante. Ele é o patrono não só de uma comunidade, de algumas paróquias, de algumas dioceses. Ele é o patrono da Igreja inteira por ser o guardião da Virgem Maria e seu filho Jesus, o início da Igreja. Que São José interceda por nós. E eu quero, de maneira especial, dedicar esse programa de hoje às comunidades São José que não estão podendo celebrar o seu padroeiro hoje. Em muitos lugares, como por exemplo em minha paróquia, Paróquia Nossa Senhora da Penha em Alegre, nós não estamos podendo ter celebração com a presença do povo, o que é uma pena. Então eu dedico esse programa a vocês das comunidades São José que só estão podendo participar aí pela internet ou pela TV. Quero lembrar a todos que amanhã, sábado, dia 20 de março, é a posse do nosso bispo diocesano, aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Então acompanhe pelas redes sociais da diocese, o YouTube, Facebook. Também a Rede Vida de televisão vai transmitir ao vivo. A Rádio Diocesana também vai transmitir ao vivo. Então vamos acompanhar, vamos participar, mesmo que remotamente, desse grande momento da nossa vida diocesana. Nós temos algumas perguntas que pessoas estão enviando. Quero lembrar a todos que, se você tiver alguma dúvida, você pode escrever para mim. Esse é o meu e-mail. E nós vamos, na medida do possível, responder as suas dúvidas, né? Nós temos aqui uma pergunta. Eu não costumo falar o nome das pessoas, porque nem sei se todos gostariam que eu mencionasse. Então, uma pessoa enviou a seguinte pergunta. São várias, na verdade, numa só. Toda diocese possui ou deveria possuir um padre exorcista? Os padres estudam exorcismo no seminário? Como um padre se torna um exorcista? Quais os critérios para que se possa realizar um exorcismo? Como saber se uma pessoa precisa de um exorcismo ou de tratamento psiquiátrico? Obrigado a você que participou. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que o exorcismo é um sacramental. Existem os sacramentos, os 7 sacramentos, que são aquelas práticas de piedade que Jesus instituiu, né? Jesus ou os apóstolos instituíram. Então, o batismo, a penitência, a crisma, a eucaristia, a unção dos enfermos, o sacerdócio, o matrimônio. Esses 7 são chamados de sacramentos porque foram instituídos pelo próprio Senhor. Além disso, há os sacramentais. Não são sacramentos, mas preparam a alma para receber os sacramentos, para receber a graça de Deus, né? Então nós temos a água benta, nós temos o funeral, Ezequias, nós temos a bênção de imagens, de terços, de medalhas, nós temos a via sacra, e um dos sacramentais, dentre tantos outros, são os exorcismos. O exorcismo é um ato mediante o qual a Igreja invoca o poder de Deus contra o espírito infernal. A Igreja crê que existem os demônios. Nós cremos na realidade angélica. Antes de criar o mundo material, Deus criou o mundo espiritual, anjos, seres espirituais, sem matéria, portanto, totalmente invisíveis. Eu costumo brincar dizendo, tem uma música aí, não católica, mas que católicos gostam de cantar, né? Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para... Não, o anjo, se chegar, não vai fazer barulho, não é? Porque o anjo é um ser espiritual. Você não vai ver um anjo, muito menos com asa. Anjos não têm asa, porque eles não precisam de asa para voar, eles são espíritos, né? Essa ideia do anjo com asas, isso entrou na história da Igreja na Idade Média. Aliás, na Idade Antiga já se tinha isso, né? O Cupido, no mundo greco-romano, né? Nós herdamos isso, né? O anjo, então, um ser com asas, mas não é isso que a Igreja ensina. Ele não tem forma humana, ele não tem aparência humana, como nós costumamos dizer também. Então, com respeito aí às nossas crianças que se vestem de anjinhos para coroar Nossa Senhora, tudo isso é simbólico, não é ao pé da letra. Bom,
Então existem anjos bons, que estão a serviço de Deus, são os mensageiros de Deus, e existem os anjos maus, aqueles que se rebelaram. Lúcifer é o chefe deles. São demônios. Nós cremos que existem seres malignos, são os demônios. E esses seres, eles podem se manifestar ou com perturbação, por exemplo, pela tentação, colocando pensamentos, distrações, que nos atrapalham a rezar, etc, etc. Ou por infestação, que é uma coisa mais pesada, quando um demônio ou alguns demônios atormentam a casa, por exemplo, um lugar, né? Eles infestam um lugar, perturbam, tiram a paz. Quando a pessoa começa a ouvir barulhos, quando a pessoa começa a ver cenas, ver vultos, né? Podem ser, né, demônios, seres malignos que querem tirar a paz, tirar a nossa confiança em Deus, incutir medo no coração. Nós temos que recorrer à graça de Deus, à oração, ao jejum, para vencer isso. E a terceira forma mais forte de influência demoníaca é a possessão. Um estudo mostra que apenas 3% dos casos que antes se considerava possessão demoníaca ou infestação demoníaca, de verdade são casos de presença do maligno, né? 97% das vezes que as pessoas atribuem ao demônio um fenômeno, na verdade são coisas psíquicas, são coisas psicologicamente explicáveis, né? Então é importante fazer essa ressalva. Mas respondendo então à pergunta, toda diocese possui um exorcista ou deveria possuir um exorcista? Bom, vamos ver o que nos diz o Código de Direito Canônico no cânon 1172. Diz lá: ninguém pode legitimamente exorcizar os possessos a não ser com licença especial e expressa do ordinário do lugar. Ordinário quer dizer o bispo diocesano ou, na ausência dele, o administrador diocesano. Parágrafo 2º. Esta licença somente seja concedida pelo ordinário do lugar a um presbítero dotado de piedade, ciência, prudência e integridade de vida. Então, não é obrigado a ter um exorcista em cada diocese. O bispo é livre. Ele que decide se a sua diocese precisa de um exorcista. Mas veja, não são todos os padres. Não é em virtude da ordenação sacerdotal que o padre pode fazer o exorcismo maior, o chamado grande exorcismo, que é aquele em que se fala diretamente com o demônio. O exorcismo menor, mais simples, esse sim, os padres e os diáconos fazem no batismo. Existe, antes da profissão de fé, um pequeno exorcismo, né? A renúncia ao mal e também a unção pré-batismal, em que se invoca o poder de Deus para que Deus liberte aquela pessoa que será batizada. Mas o grande exorcismo, o exorcismo solene, inclusive tem um ritual oficial para isso, nem todos os padres podem fazê-lo, né? Só aqueles que, conforme diz aí, só aqueles que forem, que tiverem licença do bispo local, que tiverem uma ordem do bispo para fazer. E é importante lembrar, não é permitido leigos, por exemplo, num grupo de oração, fazer exorcismo. Isso é terminantemente proibido. Por quê? Primeiro, porque é necessário averiguar se de fato há demônio. Segundo, porque Jesus deu aos sacerdotes de maneira especial o poder de exorcizar, deu aos apóstolos, e os sacerdotes hoje fazem as vezes dos apóstolos, né? Os bispos principalmente são sucessores deles e os presbíteros seus colaboradores, né? Então, exorcismo em que a pessoa fala com o próprio demônio é algo muito sério, né? Então, não é permitido fazer isso em grupo de oração. Eu já ouvi muitos leigos fazendo isso. Cuidado, né? Cuidado, porque isso é desobediência à igreja e isso pode levar a fanatismo, pode levar, enfim, uma série de equívocos. Então, não é obrigado a ter exorcista, o bispo é que decide, e sim, cada bispo pode nomear os padres que ele achar por bem nomear para fazer exorcismos em nome da igreja. Como um padre... Não, primeiro ele pergunta, os padres estudam essa prática no seminário? Olha, sinceramente, na minha formação eu não estudei. O que eu sei sobre isso, que eu comprei o ritual, eu estudei por conta própria. Existem cursos para exorcistas, inclusive em associações internacionais de exorcistas.
O seminário não dá ênfase a isso. Hoje não é considerado algo meio que ultrapassado por ser algo tão raro, né? Como eu disse, é algo que não é a gente vai encontrar todo dia. Eu, por exemplo, sou padre há 15 anos, né? Completei essa semana, ontem, dia 18 de março, eu completei 15 anos de padre e, graças a Deus, nunca precisei recorrer a um exorcista, né? Nunca precisei pedir um padre exorcista. Nunca vi um caso de possessão diabólica e espero nunca ver, né? Porque realmente é algo terrível. O ritual de exorcismos diz, na introdução, no número 16, alguns sinais para se identificar a presença do demônio, né? Que realmente seja um caso de demônio. Então, por exemplo, né, quando a pessoa fala uma outra língua que existe, né? Falar em línguas não. Fala uma outra língua que existe sem nunca ter estudado aquela língua, ou compreende o que se fala com ela numa outra língua. Quando ela demonstra uma força superior, né? Por exemplo, é capaz de levantar mesas, levantar cadeiras, sendo que ela não tem uma constituição física que naturalmente daria conta disso. E quando também a pessoa manifesta grande rejeição, aversão à água benta, à imagem do Cristo crucificado e da Santíssima Virgem. Então é necessário uma série de sinais, mas mesmo assim, diz o número 16 do ritual de exorcismo, mesmo assim é necessário passar primeiro por uma avaliação psíquica, né? Psicológica, psiquiátrica, porque em muitos casos a mente da pessoa é capaz, se ela estiver convencida de que ela tem um demônio, que ela age em nome do demônio, ela pode criar até situações assim similares, bem similares a uma possessão, certo? Então, não, nós não estudamos no seminário aqui em nossa diocese, que eu saiba, não. Na minha época não estudávamos, porque isso é algo muito específico, né? E os padres que recebem essa licença, eles fazem cursos específicos. Quais os critérios? Já falei, né? Os critérios para se possa realizar um exorcismo. Tem que passar por essa avaliação. Como saber se uma pessoa precisa de um exorcismo ou tratamento psiquiátrico, né? Então é simples. Primeiro, submete-se as pessoas, já que 97% dos casos são casos psiquiátricos, então submeta a pessoa ao tratamento. Se não surtir efeito, se nenhum psiquiatra conseguir descobrir o que é, então realmente pode ser um caso demoníaco. Mas eu estou dizendo isso para deixar bem claro que é algo raro, né? Não é algo assim como a gente vê na televisão, algumas denominações por aí, né? E que já está provado que a grande maioria é charlatanismo, é fundamentalismo, é ator pago para fingir que está... Né? A gente sabe disso, mas eu não vou entrar nesse ponto porque não é a pergunta, tá certo? Então eu agradeço a participação. Espero que você, que está me assistindo agora, nunca precise de um exorcismo, né? Precise passar de um exorcismo, e nunca veja também, nunca participe de uma sessão de exorcismo, porque realmente é algo assustador, embora nós saibamos que no fim quem vence é sempre Deus, porque Deus é Deus, o demônio é uma criatura de Deus, está submetido ao poder de Deus, né? Segunda pergunta, um homem homossexual pode ser religioso ou sacerdote? E podemos estender essa pergunta também. Uma mulher homossexual pode ser religiosa, né? Pode entrar nessa vocação específica que é o sacerdócio ou a vida religiosa? Então, na verdade, em princípio não há um impedimento para que homossexuais possam exercer uma consagração, fazer uma consagração especial na igreja, né? Ser uma pessoa consagrada, religioso ou padre. Porém, vamos ver o que diz a igreja aqui numa instrução do ano 2005, né, sob o Papa Bento XVI. Diz assim: à luz de tal ensinamento, esse dicastério, que é da educação católica, de acordo com a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, considera necessário afirmar claramente que a igreja, embora respeitando profundamente as pessoas em questão, isto é, as pessoas homossexuais, não pode admitir ao seminário e às ordens sacras aqueles que praticam a homossexualidade, atos homossexuais, né, relações homossexuais. Segundo, aqueles que apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas. Terceiro, aqueles que apoiam a chamada cultura gay. Então, em princípio, a instrução não diz que se descobrir que um homem é homossexual, tem desejos homossexuais, não pode ser ordenado padre. Em princípio, não está dito isso, né? São esses três tipos aí. Aqueles que praticam, portanto, se um homem não pratica
atos homossexuais, mesmo sendo homossexuais, se ele tem maturidade afetiva para lidar com isso, em princípio, não está impedido de ser ordenado, né? Agora, o problema é entender o que significa essas pessoas que apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas. Eu já vi várias interpretações dessa frase. Alguns dizem que seria o homem marcado por características muito efeminadas, né? Mas isso é muito relativo, né? Isso varia de cultura para cultura, isso não quer dizer nada. Tem homens que parecem efeminados, mas que não são gays. A gente não pode julgar isso, né? Isso depende de hormônios, isso depende de cultura, depende, enfim, de uma série de coisas. Então, características radicadas, profundamente radicadas. Vai saber o que significa isso. Eu interpreto dessa forma, né? Uma pessoa que não escandaliza, uma pessoa que, sendo homossexual, não provoca escândalo. E ela não deixa transparecer, pelo seu jeito de ser, que ela... os seus desejos. Aliás, isso serve também para heterossexuais, né? Por que Nosso Senhor diz, por exemplo, que um homem que comete... É possível cometer adultério, né, com os olhos? Um homem, no seu coração, comete adultério. É exatamente isso, né? É quando a pessoa ultrapassa os seus limites, por exemplo, o olhar, o toque. A pessoa não consegue se controlar, falta de maturidade afetiva, né? Eu interpreto assim, tá? Mas eu estou dizendo o que a igreja diz, está aí o texto. E os que apoiam a cultura gay, obviamente, né? Uma pessoa que defenda, por exemplo, casamento gay, uma pessoa que ache, por exemplo, que a igreja tem que fazer casamentos entre pessoas do mesmo sexo, essa pessoa não pode ser ordenada, porque não é essa a doutrina católica. Aliás, aproveitando para comentar, né? Esses dias deu muita polêmica, saiu aí nas redes sociais, nos jornais. O Papa Francisco não permitiu a bênção de uniões homossexuais. Bom, não é o Papa Francisco, isso aí é a doutrina católica, o catecismo da igreja, todos os nossos rituais, a Bíblia Sagrada, né? Isso não é discriminação, né? É a nossa doutrina, diferente. Discriminação significa dizer assim: eu não vou contratar você para minha empresa porque você é gay. Isso é discriminação injusta, né? Ou então, eu não aceito que você converse comigo ou com meu filho porque você é gay. Insinuando que todo gay é promíscuo, por exemplo, ou é um abusador de menores, por exemplo. Isso seria uma discriminação injusta, né? Agora, o que a igreja diz existe uma celebração, existe um sacramento, que é o sacramento do matrimônio, e nós temos exigências para acontecer o sacramento do matrimônio. A exigência é que seja entre pessoas de sexos opostos, um homem e uma mulher, em vistas da procriação. Certo? Essa é a nossa doutrina, a exigência do matrimônio. Com isso, nós não estamos dizendo assim: olha, quem é gay, quem vive numa união homossexual vai para o inferno, está condenado irremediavelmente ao inferno. Não, nós não estamos dizendo nada disso. Não estamos dando um qualitativo para a pessoa, dizendo: você é bom e você não é bom. Não é isso. Apenas que as pessoas homossexuais, elas não preenchem a exigência, o requisito básico para acontecer validamente o sacramento do matrimônio, que é abertura à procriação. E, aliás, a igreja não pode dar bênção em uniões homossexuais, assim como não pode dar bênção também em novas uniões não matrimoniais. Por exemplo, uma pessoa que se divorciou, né, e casou-se com outra, portanto está numa situação de matrimônio irregular, né, está numa relação adultério, pelo menos objetivamente falando, né? Pode ser que subjetivamente ela não esteja em pecado grave, como já falamos no nosso encontro passado, né? Mas objetivamente é um caso de adultério, porque aquela pessoa não está com o seu cônjuge diante de Deus, aquele com quem ele se casou, mas está com outro, né? E padre, diácono, ministro da palavra, não pode dar bênção desse tipo de união. Por quê? Porque nós consideramos objetivamente um pecado, o adultério. Então, como é que a igreja vai abençoar o que a nossa doutrina considera um pecado? Isso não existe, não tem como nós abençoarmos o pecado. Por isso não pode ter simulação de sacramento. Não, mas é só uma bênção. Não existe bênção. Não tem como abençoar uma união que não seja o matrimônio conforme o plano de Deus.
né? Por isso também, por mais que eu tenha um amigo que tenha um parceiro e que eu ame esse amigo, eu como padre não posso dar uma bênção, né? Por mais simples que seja, porque eu estaria usando o meu sacerdócio, né, o sacerdócio da igreja, que a igreja me confiou, para fazer algo contrário ao que a igreja ensina e manda, né? Então isso é gravíssimo, isso seria uma simulação de sacramento, a igreja não aceita isso em hipótese alguma. Bom, uma segunda pergunta, aliás, uma terceira pergunta, né? Já falamos sobre os exorcismos, sobre as pessoas homossexuais. Terceira pergunta: quais as formas possíveis do ato penitencial na celebração da palavra? E vamos falar também na missa, né? A celebração da palavra tem um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, porque não existe um ritual oficial da igreja sobre a celebração da palavra, como existe o missal romano, né? A missa, ela é algo... quem tem poder de legislar sobre a missa é a igreja na tradição, conforme a tradição. É o Papa, né, que tem poder de legislar sobre a missa. Nenhum padre tem direito de mudar o que está escrito no missal, né? Então, como é que se diz, como é que se faz na missa o ato penitencial? Bom, primeiramente eu gostaria de fazer essa observação. Ato penitencial não é momento de perdão. Muita gente não entendeu ainda. Pensa que o ato penitencial é simplesmente um momento de pedir perdão. E muitos hinos antigamente falavam isso, né? Perdão, Senhor, perdão para o teu povo, por nossas fraquezas humanas, Senhor, tem de piedade. Mas o ato penitencial não é só isso. Não é só pedir perdão. Não tem a ver só com pecado. Tem a ver com a nossa condição humana, né? Eu posso ter acabado de me confessar ou de me batizar. Então eu não cometi pecado nenhum desde que eu recebi o sacramento, eu estou em estado de graça. Mas cabe a mim rezar na missa dizendo: Senhor, tem de piedade de nós. Por quê? Primeiro porque eu sou membro de um corpo de Cristo. E no corpo de Cristo há pecadores. Há uma solidariedade, né, entre os que estão em estado de graça e os que estão em estado de pecado grave. Mas não só isso. É porque mesmo eu estando em estado de graça, sem pecado grave, eu sou criatura e eu continuo com a concupiscência, a tendência ao pecado, uma inclinação ao pecado. Então, o ato penitencial é uma profissão de fé, na verdade, na santidade de Deus, na bondade e na misericórdia de Deus, que nos salva. Tem mais a ver com a salvação, que é o mistério pascal de Cristo atualizado na missa, né? Então, quais são as formas? Existem 3 formas de ato penitencial e uma quarta opção, que não é propriamente o ato penitencial. Vamos ver o que o missal nos diz. Primeiramente, a primeira fórmula diz assim, o sacerdote diz: confessemos os nossos pecados. E aí a Assembleia diz o confiteor. A gente usa essa expressão em latim para identificar essa oração aqui. Na verdade não é a oração, é uma declaração, é uma confissão genérica. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, etc, etc, etc. E que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Então, essa primeira fórmula começa com o confiteor. O sacerdote dá a absolvição, que não é sacramental, portanto, não tem o sinal da cruz, não vale para substituir a confissão no sacramento da penitência, né? O sacerdote conclui essa parte do rito, dizendo: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, etc. A Assembleia diz amém. E aí, nessa primeira fórmula, depois que o sacerdote diz o Deus Todo-Poderoso, aí então a Assembleia entoa o Kyrie eleison. O Kyrie eleison é uma expressão grega que significa Senhor, tem de piedade. Pode ser em português ou em grego mesmo, tanto faz, né? Nós chamamos de Kyrie, não importa se é em português ou em grego, certo? Então, essa é a primeira fórmula. O confiteor, o confesso a Deus, o padre dá a absolvição e, por fim, a Assembleia entoa o Kyrie eleison. Simples. Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. É o simples, tá? Só essas frases aqui repetidas. Então, essa é a primeira fórmula do ato penitencial. E a segunda fórmula, diz o missal, o sacerdote diz: tende compaixão de nós, Senhor, e o povo responde: porque somos pecadores.
E o padre, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, e o povo, e dai-nos a vossa salvação. Aí o padre dá, igual lá, né? É exatamente como na primeira fórmula agora. O padre diz, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, e aí entoa-se o Kyrie eleison, tanto em português como em grego, tanto faz. Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Essa é a segunda fórmula possível. Terceira fórmula, aí nós temos, veja bem, nessa terceira fórmula, o sacerdote, ou o diácono, ou o cantor, tanto faz, qualquer um dos três, diz uma versão estendida do Kyrie eleison. Então, ao invés de dizer, Senhor, tem de piedade de nós, ele diz, Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. E aqui é interessante, o missal romano traz várias opções de fórmulas, né, dessa fórmula aqui, para cada tempo litúrgico. É riquíssimo, eu recomendo que você pegue o missal na sua comunidade, você que trabalha na liturgia, e veja, né? Existem várias melodias para se cantar de acordo com o tempo litúrgico, né? Mas veja, nesse caso, como o Kyrie já está embutido aqui na própria fórmula do ato penitencial, aí não é necessário repetir o Kyrie depois que o padre diz Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, etc, etc. Aí conclui aqui. Essa terceira fórmula, portanto, é a mais comum nas nossas comunidades, porque ela já faz as duas coisas, né? Ela já faz o próprio Kyrie, só que estendido com uma frase, Senhor que fizestes isso, Senhor que, Cristo que fizestes aquilo, Senhor que fizestes aquilo. Então, nesse caso, o Kyrie é o próprio ato penitencial. Nesses dois outros casos aqui, como não tem o Kyrie na fórmula do ato, então você faz o Kyrie após a absolvição. Essa e essa. Tá certo? Nessa terceira fórmula, o Kyrie estendido, a forma estendida do Kyrie, é o próprio ato penitencial. E há, como eu disse, uma quarta opção, que não é propriamente o ato penitencial. Sobretudo no domingo, você pode substituir o rito, o ato penitencial pelo rito da aspersão com água benta, que é um rito próprio, tem um canto próprio. E aí, se tiver aspersão, não tem nada a ver com Kyrie eleison mais. A ênfase é outra, tá certo? Então, veja bem, cantar só Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, não é ato penitencial. Certo? Se você toca num grupo de música litúrgica e você preparou um hino que fala só assim, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Então você tem que dizer ao padre, né, antes da missa, o padre, faça a primeira fórmula ou a segunda fórmula rezada e nós vamos cantar o Kyrie. Pode ser essa, confesso a Deus Todo-Poderoso. Depois que o padre disser o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, o grupo canta o Kyrie. Pode ser essa, tem de compaixão de nós. Depois que o padre termina o ato penitencial, o grupo canta o Kyrie. Agora, isso tem que ser combinado com o padre antes, ou a primeira ou a segunda fórmula. Tá certo? Então, só o Kyrie simples, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, não é ato penitencial. O Kyrie simples é só para complementar o ato penitencial quando ele é feito na primeira fórmula ou na segunda fórmula. Tá certo? Você vai ver que nessas opções, nessas fórmulas todas que eu mencionei aqui da terceira fórmula, né? Senhor que vieste salvar, nessas opções você vai ver que a ênfase não é no pecado. Ato penitencial não tem que ficar falando... por exemplo, tem aquele hino, né, que todo mundo conhece, muito bonito, mas não é litúrgico, não se deve cantar no ato penitencial, porque não é esse o espírito da coisa, né? Que diz, por exemplo, né, pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Esse não é um ato penitencial conforme, porque não está de acordo nem com a primeira fórmula, nem com a segunda fórmula, nem com a terceira fórmula e nem com a aspersão. Não tem nada a ver com o ato penitencial. É bonito, a melodia é bonita, a letra é bonita, mas não é um ato penitencial. Então, o que eu oriento para os meus paroquianos? Como na celebração da palavra não existe uma regra estabelecida, não existe
um ritual que diz na celebração da palavra, o ato penitencial tem que ser assim. Então, eu digo, cante esses hinos na celebração da palavra. Ok, tudo bem, mas na missa não. Na missa não se deve cantar. Por quê? Porque a missa tem a sua fórmula, as suas opções próprias, essas 3 que são estabelecidas pelo missal e não podem ser mudados, tá certo? E não são músicas, hinos compostos por alguém. É musicar o que já está no missal, certo? Assim como acontece com glória, com aclamação ao evangelho. Você não pode substituir o que está lá no missal ou no lecionário, né? Por exemplo, no lugar da aclamação ao evangelho, né? Você não pode colocar um hino, vamos tirar o aleluia, ou no caso da quaresma, né? Louvor a vós, ó Cristo, ou alguma dessas aclamações que substituem o aleluia. Vamos cantar, sei lá, a vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Não. O rito é o próprio texto que está lá no lecionário e tem que ser seguido, tá? Quem determina o que deve ser cantado na hora do rito é a igreja, não somos nós, tá certo? Então é muito importante a gente seguir essas regrinhas, que são para melhor celebrarmos. Bom, é isso então, né? Acho que está tudo aqui respondido, as nossas perguntas. Mais uma vez, se você tiver dúvida, envie para nós, né? Participe aqui do nosso programa, participando, enviando a sua dúvida. Então, que São José interceda por nós, irmãos, e que você, participando aqui desse nosso papo teológico, sempre cresça mais na sua fé, na compreensão da sua doutrina e ame mais a nossa Santa Igreja. Deus abençoe e até a próxima.